Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje a palavra que eu trago para você está aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. Aliás, antes de nós lermos, eu gostaria de falar por que tem pessoas que infelizmente, ela tem se desviado, pessoas que, por causa dos problemas, as situações difíceis que o mundo está passando, e principalmente a pessoa crente, e muitos têm desanimado, muitos têm largado o Senhor Jesus. E aqui em Pedro, no livro de 1 Pedro capítulo 2, diz por que essas pessoas, hoje elas têm se esfriado, têm esmurecido e têm perdido a salvação. Porque quando uma pessoa está desviada, se ela morrer, se Jesus voltar, ela perde a salvação. Então aqui em Pedro, fala assim, capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, a Bíblia Sagrada fala que nós devemos desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Pastor, onde que eu compro esse leite? Como que eu faço para ter esse leite? A Bíblia fala genuíno leite espiritual. Esse genuíno leite espiritual é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o único que pode nos fortalecer. O Senhor Jesus é o único que nos leva até Deus, tanto é que está escrito, ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, que é o Senhor Jesus. Então, por que muitos, infelizmente, têm esfriado? Por que muitos, a gente aqui vive um decreto, né, em Goiânia, as igrejas não podem ter culto, mas pode ter atendimento, né, individual, a igreja está aberta, só não tem culto. E por que muitos, só porque não tem culto, muitos têm se esfriado, muitos têm se acomodado na fé? Sabe por causa de quê? Porque a pessoa, ela não deseja ardentemente o Senhor Jesus. Parou, ou talvez parou de desejar ardentemente. Por isso que a Bíblia fala, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Está aqui escrito, para que por ele, quer dizer, para que através desse leite, que é o Senhor Jesus, vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, quando uma pessoa, ela busca o Senhor Jesus, quando ela deseja ardentemente o Senhor Jesus na vida dela, não tem capeta, não tem diabo nenhum, não tem pandemia nenhum, não tem praga nenhuma que afaste essa pessoa do Senhor Jesus. Por isso que Pedro, aqui no livro dele, ele escreveu, né, desejai ardentemente, como criança recém-nascida. Você vê que uma criança recém-nascida, se não der leite para essa criança recém-nascida, o que vai acontecer? Ela não morre de imediato. Ela vai ficar fraca, vai ficar doente e daqui a pouco vem falecer. Por causa de quê? Porque ela precisa do leite, ela precisa do alimento. Por isso que o Espírito Santo, através de Pedro, usou esse exemplo, como criança recém-nascida, desejai como criança recém-nascida. Quem dera, se você que está vendo esse vídeo, essa palavra, quem dera, se você desejar ardentemente, se você ir até o fim, ir tomando desse leite que é o Senhor Jesus, a Bíblia diz que através desse leite, genuíno leite que é Jesus Cristo, vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só que bênção. A pessoa, ela deseja ardentemente o Senhor Jesus, então esse desejar, essa vontade de buscar mais e mais o Senhor Jesus, essa pessoa, ela está sendo alimentada, e esse alimento que ela vai receber, um alimento espiritual, faz ela crescer
para a salvação. Está aqui escrito, ó, no finalzinho do versículo 2, capítulo 2, versículo 2, vos seja dado crescimento para a salvação. Através de Jesus Cristo é dado crescimento espiritual para a salvação. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, por causa do que tem acontecido no mundo inteiro, por causa dessa pandemia do inferno, quantos que estão desanimando, quantos que estão parando de buscar o Senhor Jesus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, eu quero ler aqui para você, Efésios capítulo 4, no versículo 15 em diante, diz assim, olha só, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então você vê que a Bíblia Sagrada é da vontade de Deus que a pessoa cresça espiritualmente. Por isso que lá em Pedro nós lemos que a gente tem que desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que através desse leite espiritual que é Jesus Cristo, que é a presença de Deus, que a pessoa ela vai crescer em comunhão com Deus, vos seja dado crescimento para a salvação. E aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Hoje, infelizmente, a pessoa está preocupada só em crescer financeiramente, só em crescer do lado material e tem esquecido o lado espiritual. Por isso que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o quê? Buscar em primeiro lugar ter comunhão com o Senhor Jesus, crescer espiritualmente. Aí a Bíblia diz que é acrescentado aquilo que você precisa. E quando a pessoa não cresce, quando ela não deseja ardentemente esse crescimento espiritual, aqui mesmo no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 14, diz assim, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, a pessoa que não cresce espiritualmente, que não deseja crescer na presença de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa, a Bíblia fala, não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Você vê que hoje a pessoa, às vezes, ela é como um menino, e menino, uma criança é fácil de ser enganada, mas quando a pessoa ela está alicerçada na palavra de Deus, quando ela está firme na palavra de Deus, ela deixou de ser menino. Houve um crescimento espiritual, houve ali um desenvolvimento. Aliás, também no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, depois você pode ver lá, está lá escrito, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro fala assim, antes crescei na graça e num conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, antes de quê? Antes da pessoa ficar visando as coisas materiais, visando as bênçãos, antes crescei na graça. Talvez você fale assim, pastor, o que é crescer na graça? Crescer na graça é você desejar o genuíno leite espiritual que é Jesus Cristo na sua vida, antes crescer na graça. E quando você cresce na graça, você cresceu em comunhão com o Senhor Jesus, você cresceu em intimidade com o Senhor Jesus, você é uma pessoa que cresceu na graça, você é uma pessoa que tem a presença de Deus, o seu rosto, você não pode ver, mas o seu rosto brilha, porque houve um crescimento espiritual. Crescei na graça, e Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, no conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então nós vivemos dias que, se nós não desejarmos ardentemente, como criança recém-nascida, desejar mesmo
o genuíno leite espiritual, que é Jesus Cristo, se você não desejar, se eu não desejar, de uma hora para outra, meu filho, olha, a pessoa se desvia, a pessoa cai, ela larga Jesus, ela esquece de tudo. Mas se você desejar, se você continuar firme, desejando, eu quero crescer, eu quero crescimento para a minha salvação, você vai ver que lá na frente você vai falar assim, poxa, valeu a pena. Hoje eu estou aqui alicerçado espiritualmente, porque eu desejei ardentemente crescimento espiritual na minha vida. Deseja isso, deseja, porque com certeza Deus ele vai honrar você, Deus ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Sempre foi assim. O Senhor Jesus fala que em primeiro lugar eu tenho que buscar o reino de Deus. O que é reino? Buscar poder, buscar mais da presença do meu Senhor Jesus. As outras coisas serão acrescentadas. Pense nisso, passe a desejar ardentemente crescimento espiritual na sua vida, porque com certeza Deus ele vai abençoar você nas outras áreas que você precisa ser abençoado. Essa é a palavra que eu trago para todos vocês, e que você continue desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, que é Jesus Cristo, para que através dele vos seja dado crescimento para a sua salvação. Não desanime. O Senhor Jesus falou assim, ó, no mundo você vai ter aflições, no mundo tereis aflições, mas o que ele falou? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É como se ele falasse, ó, não tem pandemia, não tem praga, não tem maldição, não tem capeta, não tem nada. Tenha ânimo, tenha bom ânimo, amém? Deus é contigo, que Deus abençoe você, e espero que você que, pastor, eu tenho desejado ardentemente esse crescimento, eu estou firme com Deus, amém? Continue desejando crescimento espiritual, continue, porque são muitos que têm desanimado com o passar do tempo. Então continue desejando ardentemente esse genuíno leite espiritual que é Jesus Cristo na sua vida, e ele vai te dar crescimento para a sua salvação, crescimento espiritual. E você que está aí de repente parou de desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o Senhor Jesus, esse genuíno leite, repito, uma criança recém-nascida, se não der leite para essa criança, ela morre. E de repente você está aí morta espiritualmente, porque você não tem desejado ardentemente esse genuíno leite espiritual. Passe a desejar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.